graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, graças a Deus, é um motivo de muita alegria de poder estar aqui com vocês para nós estudarmos aqui mais uma lição, a lição 11 do quarto trimestre, 11 de dezembro. Hoje é o dia da Bíblia, considerado aqui hoje o dia da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor por isto, né? Esta lição, amados, tem por título A Visão do Templo e o Milênio. Uma lição muito boa. Nós vamos tirar aqui grandes lições para nossas vidas, pois nós precisamos estudar a Bíblia e não só conhecer, mas praticar, né? O próprio Deus fala em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele foi feliz quando ele também fala em suas palavras que nós devemos ser cumpridores das Escrituras e não somente ouvintes, né? Então nós precisamos estar buscando conhecimento, porque se nós não nos preocupar em ter esse conhecimento da palavra, da Bíblia, nós corremos um grande risco. A Bíblia diz que Deus entrega as paixões carnais ao bel prazer se a pessoa não tiver a preocupação de ter o conhecimento de Deus. E o próprio Jesus Cristo também, em suas palavras, ele fala: examinai, né, as Escrituras, porque dela contém o poder de Deus. Então nós devemos estar buscando, né? Louvado seja o nome do Senhor. E graças a Deus nós estamos aqui reunidos para estar aprendendo. E se tiver alguma coisa que nós não entendemos, nós temos por obrigação de pesquisar, examinar, como Jesus falou, né? Examinar é isso, é ir mais a fundo, buscar na palavra referências, estudar, procurar versículos, não ficar, né, com dúvidas, mas procurar sanar nossas dúvidas, procurando pessoas que tenham mais conhecimento, e assim nós vamos aprendendo um com os outros, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o textuário. O textuário está em Isaías capítulo 6, versículo 3, que nos diz assim: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, aqui eles cantavam, eles clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, né, dos exércitos. Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade prática nos diz assim: o ultraje à santidade divina traz destruição, né, espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima da glória de Deus. Lembrando, querido, que aqui essa palavra ultraje, não está falando de traje, tá? Traje, vestimentas, roupas, não. Aqui está falando de ultraje, né? Quer dizer, uma afronta, uma coisa assim, uma afronta à santidade, uma afronta a Deus, uma afronta, né? Quando a pessoa se rebelia, isso chama-se ultraje, né? E não traje. E tem muitas pessoas que confundem ultraje com trajes, né? Trajes que são vestimentas, que são roupas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vamos ler aqui em Ezequiel 43, versículo 1 ao 9, que é a nossa leitura bíblica em classe. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai dizer assim: então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória de Deus de Israel, vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória.
E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto, e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto a mim, e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição, os seus cadáveres, os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, esta lição nós vamos ter aqui 3 tópicos, o qual o primeiro vai nos mostrar, que o objetivo dessa lição é mostrar a revelação de Ezequiel após a restauração, e segundo tópico, identificar o templo do milênio, e o terceiro tópico é relacionar o templo do milênio com a santidade e a glória. Cada tópico vai acompanhando aqui com seus subtópicos, e é isso que nós vamos estar aplicando aqui hoje nesta aula, Louvado seja o nome do Senhor. A introdução. Engrandecido é o nome do Senhor. A introdução vai nos dizer: depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém, em Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigos por bênçãos futuras. Estudamos na lição passada a restauração espiritual de Israel, que o profeta anunciou para um futuro distante. Veremos a partir de agora o epílogo da revelação de Ezequiel. É longo e ocupa os capítulos 40 a 48, mas o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do templo, sendo parte das promessas divinas de restauração. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos aqui, a palavra-chave aqui é a santidade. Aqui na introdução nós vimos que foi triste para Ezequiel a visão da retirada da glória de Deus do templo e de Jerusalém. Deus usou de misericórdia com o profeta e mostra a ele o retorno de sua glória para a cidade e o novo templo que será erguido para a presença literal do Senhor Jesus entre o seu povo. Então aqui é que nós estamos aqui vendo nessa introdução, o retorno da glória para a cidade e o novo templo que será erguido, para a presença literal. Então o Senhor Jesus Cristo ele vai vir, não devemos confundir agora com o arrebatamento. Em primeiro lugar, antes da vinda de Jesus vai se dar o arrebatamento. Ouça isso no nome de Jesus, porque muitas pessoas também confundem o arrebatamento com a vinda. Arrebatamento, amados, Jesus não vai pisar na terra, então não é uma vinda completa, não é uma vinda concreta. Ele vai aparecer nas nuvens e o Senhor, o Espírito Santo vai entregar a igreja nas mãos dele, lá na nuvem. Então não é uma vinda. Vinda é quando a pessoa vem de lá e chega até aqui. Então é uma vinda completa, certo? Então aqui a primeira ocasião aqui vai ser o arrebatamento, vai ser um encontro da igreja com Cristo nas nuvens, nos ares, certo? Não é a vinda. Então, depois é que Jesus vai vir com a igreja, que somos nós, que fomos arrebatados no arrebatamento, e vamos vir, aí sim, aí é onde Jesus vai, ali em Jerusalém, está ali no seu templo, no templo,
e ele vai reinar, nós vamos reinar com ele também ali, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o tópico 1, que fala sobre o que vem depois da restauração. Essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão da sua experiência no início da sua vocação, que ocupa todo o capítulo 1. A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo, certo? Então aqui é uma visão metafórica, né? Ele foi levado em espírito, certo? Ele ficou no lugar onde ele estava, materialmente, mas em espírito ele teve um arrebatamento de sentido e ele foi levado até Jerusalém, né, para o templo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, sobre o que vem aqui agora, né, esse subtópico aqui, né, a porta oriental do templo, né, o versículo 1. No livro de Ezequiel, dos capítulos 40 ao 48, está registrada aqui a construção de um novo templo com todas as medidas de serviço. Isso ocorrerá no milênio e o Senhor estará pessoalmente nesse templo. Haverá uma grande mudança ali em Jerusalém, onde ela também se chamará Adonai Samar, o Senhor estar ali. É o que significa, né, Adonai Samar, o Senhor está ali, como nós podemos ver no capítulo 48 de Ezequiel, no versículo 35. E segundo, Ezequiel também recebe a revelação de que a presença do Senhor voltaria para o novo templo de forma definitiva, certo? Então, aqui vai ser de forma definitiva, ele vai definitivamente ali estar no templo, conforme nós podemos ver Isaías 43, versículo 2, que foi que nós lemos aqui na lição, né? Vai dizer, e eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente e a sua voz era como a voz de muitas águas. Era como, certo? Não era muitas águas, era como a voz de muitas águas e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vindo aqui para o segundo subtópico, né? Vai nos dizer, ainda continuando aqui no primeiro subtópico, né? A porta oriental do templo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós já comentamos aqui sobre a porta oriental do templo. Agora nós vamos para o segundo subtópico. As 3 observações importantes, né? Observe que a glória de Deus vinha, veja só, do caminho do Oriente, conforme nós já vimos aqui na leitura bíblica em classe. Quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém, ele viu o afastamento da glória de Javé para o Oriente como sinal de sua retirada do meio do povo. O profeta já tinha visto isso na revelação inaugural, né? Lá em Ezequiel 1, 24, ele fala sobre isso. A terra resplandeceu por causa da sua glória. Isso faz lembrar da visão do profeta Isaías, né? Conforme nós lemos agora no textuário, capítulo 6, versículo 3, a voz como a de muitas águas. Versículo 2, é uma expressão metafórica para indicar o grande poder de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Esse dá a visão do profeta como semelhança de um homem. E o Messias, pré-encarnado, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, né? Quando veio ao mundo na plenitude dos tempos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui nós vemos aqui as 3 observações muito importantes, né? No versículo 2, a glória do Oriente. No mundo antigo, falar que algo vinha do Oriente era falar que estava chegando algo bom para todos, pois o sol vinha do Oriente trazendo calor e vida. Por isso Deus que revelou sua glória vinda do Oriente, né? Trazendo vida a todo o povo, trazendo vida, trazendo calor do Espírito Santo. Por isso que a glória vinha do Oriente, né? Então, nessa época, quando se falava que alguma coisa vinha do Oriente, né, simbolizava que vinha coisas boas. Louvado seja o nome do Senhor. E a glória de Deus na vida do homem é maravilhosa.
Segundo, a voz como de muitas águas, fala de grande poder de Deus, que será inevitavelmente visto, ouvido e sentido por todos. Né? Ezequiel 43, versículo 2. Aqui, amados, esta voz como de muitas águas, aqui está falando do poder de Deus, certo? Lá em Apocalipse, quando fala em águas, está falando de povos, nações, multidões, línguas, né? Mas aqui está falando, né, a voz como de muitas águas, está falando do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos saber discernir isso aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E terceiro, o ser como semelhança de homem é o próprio Messias, que é a própria glória de Deus entre os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ver lá em Ezequiel 43, versículo 3 e João capítulo 1, versículo 14. Vamos aqui agora para o terceiro subtópico, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que vai falar sobre a experiência passada. Louvado seja o nome do Senhor. As reminiscências. A comunicação profética e a estrutura dos discursos continuam na mesma forma da atividade profética de antes, ou seja, o profeta é levado em espírito. Ezequiel compara essa visão com a de sua primeira experiência como profeta. Estudamos na lição 4 que a glória de Javé se retirou do templo do templo de Jerusalém como sinal da retirada de sua presença do meio do seu povo. Depois de 14 anos da destruição da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém no ano 25º, né, do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês. Ezequiel 40, versículo 1, fala sobre isso. Estamos falando aqui de 28 de abril de 573 ou 572 a.C. Essa revelação é escatológica, que é para o contexto histórico em que vivia o profeta. Então, isso aqui é a visão escatológica, é futuro, né? Visão para o futuro. Louvado seja o nome do Senhor, que isto estava para acontecer. Então, foi uma visão antes de Cristo e se cumpriu aqui, né, em Cristo, né, na sua primeira vinda. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui falando, explicando aqui sobre esse terceiro tópico, né? A reminiscência, que é a experiência passada. Primeiro, quando o profeta menciona aqui que estava sendo levado em espírito para Jerusalém, isso lembra a sua experiência passada, quando na primeira vez teve a revelação da saída da glória de Deus. Ezequiel 8, versículo 3. E segundo, passados 14 anos da primeira experiência, o profeta novamente recebe uma visão, mas dessa vez a visão do retorno da glória de Deus. Né? Ezequiel 43, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, a glória do Senhor entra pelo caminho da porta cuja face está para o Oriente. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo tópico, nós vamos correr aqui um pouco porque o tempo não vai dar para nós comentar muito aqui, mas aqui fala sobre o templo do milênio. Há um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. Ezequiel não foi o único profeta a mencionar a referida casa, né? Isaías também profetizou, Joel, mas é o único a descrever o complexo do templo com abundância de detalhes. Primeiro, um tempo diferente, né? Que tempo é esse? Não aparecem nele peças e utensílios próprios do tabernáculo do templo de Salomão. Podemos enumerar aqui alguns como a Arca da Aliança, né? Segundo as Crônicas 5, 6 a 8, o altar de ouro, do incenso, o candelabro, o castiçal, a mesa dos pães da propiciação, né? Segundo livro de Crônicas 4, 19 e 20. Comparado com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e do tabernáculo, pode-se dizer que um templo atípico, ou seja, diferente, visto que o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, rituais, peças e sacerdotes, apontavam
para Cristo. E tudo isto se cumpriu nele, né? Conforme diz em Hebreus 9, versículo 11 e 12. Por essa razão não haverá necessidade desses rituais do milênio, porque ali o próprio Cristo, amado, vai estar no templo. Então, se tudo aquilo que o Cordeiro, a Arca da Aliança, todos esses utensílios que foi apresentado ali no templo, apontava para Cristo, então se o próprio Cristo está ali em pessoas, então já não precisa mais de utensílio nenhum desses que foram citados aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o templo, visto por Ezequiel, é muito diferente em estrutura, dimensão e utensílios, do capítulo 40 ao 48 de Ezequiel. Segundo, a grande maioria dos utensílios do tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, como a arca, né, o altar do incenso, candelabro e a mesa dos pães, não foram mencionados por Ezequiel no Novo Testamento, no Novo Templo, aliás. Então, em terceiro, os utensílios e o templo simbolizavam Cristo em sua obra. Dessa forma, com o próprio Cristo presente no templo, não haverá necessidade desses utensílios e de muitos dos rituais. Conforme nós já vimos aqui, Hebreus 9 e Colossenses 2. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós temos aqui uma panorâmica aqui do templo, não vai dar para nós mostrarmos aqui para vocês, mas nós vamos, em outra ocasião, estar trazendo aqui esses desenhos, essas figuras aqui, para nós estarmos vendo, ok? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui para o segundo subtópico, a dispensão, né? Louvado seja Deus, a dispensão diferente. O último bloco do livro de Ezequiel, capítulo 40 a 48, foca o novo templo, a nova forma de adoração a Deus e a partilha da terra santa entre as tribos de Israel. Tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo de 1000 anos, né, conforme está em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 5, anunciado pelos profetas, né, Ezequiel 37, 22 e 23, Isaías e por aí por diante. Há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel, né? Ali é extremamente difícil separar o literal do simbólico. Sabemos que esse é o templo do milênio, mas como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário sacrifício de animais, né? Então, se Jesus não tivesse sido sacrificado por nós, né? Claro que nós estaríamos até hoje sacrificando, mas Jesus veio e ele é o Cordeiro que foi imolado em nosso lugar. O incenso representa as nossas orações, né? Conforme está escrito em Salmo 141, 2, Apocalipse 8, 3. O castiçal tipificava Cristo como a luz do mundo, sim, João 8, versículo 12, e era messiânica. A era messiânica marcada pela presença real e literal de Cristo, né? Apocalipse 20, versículo 1 ao 5. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, aqui falando sobre o milênio, primeiro nós vimos aqui que a Bíblia diz que o Senhor estará literalmente no novo templo. Tudo indica que esse templo será o governo de Cristo na terra, também conhecido como o milênio, né? Na Ezequiel 48, versículo 35 e Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 5. Segundo, sobre os rituais e práticas cerimoniais da lei de Moisés que foram cumpridos em Cristo. Não será a mesma finalidade, seja qual for o tipo de sacrifício descrito pelo profeta Ezequiel, não possuem os mesmos propósitos que a lei de Moisés, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, louvado seja Deus para todos sempre. Nós estávamos falando aqui agora, aí vamos terminar aqui o segundo tópico, né? Aí nós vamos agora para o terceiro subtópico do tópico 2, que vai nos falar de um ritual diferente. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nesse subtópico vem falando assim: sem a arca da aliança, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão.
isso não se fará mais, né? Jeremias 3,16. Ela não aparece no templo de Ezequiel e nem mesmo no templo de Zorobabel. Ela aparece pela última vez na Bíblia no reinado de Josias, né? Como você pode ver lá em segundo livro de Crônica 35, versículo 3. Depois disso, a arca desapareceu completamente da história. A Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus, conforme está lá em Êxodo 25, versículo 22, e Levítico 16, versículo 2. E foi confeccionada pelos israelitas por ordem de Deus durante a peregrinação no deserto. Né? Lá em Êxodo 25, 10 ao 16 e Êxodo 37, 1 ao 9. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não se vê mais falar. Por quê? Porque a arca, ela simbolizava ali a presença de Deus. E agora o próprio Deus, né? O próprio Deus, ele habita dentro de nós, conforme Paulo mesmo falou em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que nós somos o santuário de Deus, proveniente de Deus, que o Espírito Santo habita em nós. Se você for lá para João capítulo 14, versículo 23, vai nos dizer também que Jesus falando assim, se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos neles morada. Então, a presença de Deus, do tabernáculo, né, a arca, né, já habita em nós que somos agora morada de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, um novo propósito aqui da presença de Deus é morar dentro de nós. Primeiro, no novo templo não haverá arca da aliança, pois ela representava aqui a presença de Deus entre o povo, né? Conforme nós citamos agora Levítico 16, versículo 2. Nesse tempo, o Deus Filho estará literalmente presente em Jerusalém. Então não haveria mais necessidade da arca, né? Que simbolizava a presença de Deus, se o próprio Jesus estava ali presente. Ele mesmo falou assim, né? E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ali está colocando ali ele presente, o Deus presente. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel, aqui nós podemos ver que o próprio Jesus Cristo agora está presente em pessoa ali no meio de Israel. E segundo, a presença real do Messias nesse tempo fará ocorrer grandes mudanças em todas as áreas da terra, né? Conforme está em Zacarias 14, versículo 7 ao 4. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui agora para o quarto subtópico do tópico 2, que vem nos falando como explicar o sacrifício no milênio. O ponto mais crucial da visão de Ezequiel, amados, é a descrição dos sacrifícios no sistema levítico, visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando sem efeito a eficácia do modelo mosaico. Então não necessita mais o sacrifício como no tempo de Moisés, né? O apóstolo Paulo usa uma metafórica linguagem do sistema de sacrifício do Antigo Testamento para o culto e o serviço cristão, né? Para o culto ali e o serviço cristão, conforme está em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, e 1 Coríntios 9, versículo 13 e 14, Filipenses também 4, 18. Mas existem diversas explicações para o sacrifício do milênio em Ezequiel. Uma delas, e a principal, né, que nós podemos ver aqui, considera o sacrifício como literal, como memorial do sacrifício de Cristo, assim como a ceia do Senhor, por exemplo, será celebrada no reino do meu Pai, Mateus 26, versículo 29, ou no reino de Deus, Marcos 14, versículo 25. Louvado seja o nome do Senhor. Visto aqui que a lei serviu de aio para revelar a Cristo, os sacrifícios do novo templo poderão apenas servirem de memorial do sacrifício perfeito, do sacrifício, né, do novo templo, poderão apenas servirem de memorial do sacrifício perfeito de Cristo. Hebreus 10, versículo 10 ao 12. Segundo, assim como a ceia será celebrada no reino de Deus como um memorial, né, conforme está lá em Marcos 14, 25, os sacrifícios do milênio serão para lembrar e tornar conhecida a obra do Messias que estará presente no mundo. Ezequiel capítulo 43, versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui a gente vê que é tudo
uma celebração, um memorial, né? Uma lembrança. Louvado seja o nome do Senhor. O novo templo não haverá arca da aliança, seus sacrifícios serão um memorial, pois é uma nova dispensação. Louvado seja o nome do Senhor. E agora indo para o último tópico, né, tópico 3, que vem falando sobre santidade e glória. A glória de Deus volta ao templo. Vamos ver aqui, isso aqui é muito interessante, amados. O Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente, né? Vimos isso na lição 4, mas nessa ocasião a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia com práticas abomináveis. Dessa vez o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo, como aconteceu com Moisés na dedicação do tabernáculo a Deus, e com o rei Salomão na inauguração do templo consagrando-o a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O retorno da glória de Javé significa a volta da presença de Deus no meio do povo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, amado, nunca foi a vontade de Deus se ausentar do seu povo, não, jamais. Deus não queria se ausentar, o povo que queria barreira, né? Ele só retirou porque o povo se prostituiu. Então, o que é que nos separa de Deus? A Bíblia diz que os nossos pecados encobrem o nosso rosto de Deus. Então, Deus jamais quis se afastar. Nós, com as nossas práticas abomináveis, com os nossos pecados, com as prostituições, e acabamos separando de Deus, né? Mas nunca foi a vontade de Deus separar do seu povo. E conforme está em Ezequiel, capítulo 11, versículo 23, e Ezequiel 8, versículo 6. E segundo, depois da conversão nacional de Israel, conforme está lá em Ezequiel 37, nós vimos a semana passada, versículo 14, o Messias estará presente literalmente em Jerusalém e a glória de Deus encherá novamente toda a casa, como nos dias de Moisés e Salomão, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ali você pode ver em Êxodo 40, versículo 34 e 35, segundo livro de Crônicas 7, 1 e 2, e Ezequiel 33, versículo 5. Engrandecido é o nome do Senhor, para todo sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico do tópico 3, vai nos falar sobre a identidade do guia celestial. Versículo 6 e 7. Na sua visão, Ezequiel viu no interior do templo um personagem, diz o profeta, um homem se pôs junto a mim, no versículo 6, pelas características tudo indica se tratar do anjo do Senhor, que é o próprio Javé. Você vai ver a expressão que ele falou, né? Pois ele fala em primeira pessoa, ele fala como a primeira pessoa, não fala como terceiro, como segunda, não, ele fala como a primeira pessoa. É o que ele falou, este é o lugar do meu trono. Então o anjo não iria falar assim, então ali era o próprio Javé, né? O anjo representando o próprio Javé. Este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei. Olha, ele falou como a primeira pessoa. Habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu, olha, tudo trazendo a primeira pessoa, o meu nome santo, como na revelação a Moisés no Sinai, a manifestação do anjo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, aqui o profeta Ezequiel diz que viu um homem. E isso significa que a aparência do ser era a de um homem. E segundo, como esse ser falou na primeira pessoa e disse que o trono era seu e que ele habitaria entre os seus filhos, isso indica uma teofania, ou seja, uma aparição do próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para o terceiro subtópico, que tem o título de Santidade para sempre. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel durante o exílio da Babilônia, no mesmo modo todas as abominações e prostituições desaparecerão do meio do povo. Será lugar do trono de Deus e da planta dos seus pés. Versículo 7 fala, né? A santidade de Javé é um dos seus atributos mais solenizados nas Escrituras, conforme diz lá em 1 Samuel 2 e 2. E no milênio nunca mais entrará coisa impura na cidade santa.
Foi Isaías que profetizou isso também, 52, versículo 1. Isso porque esta é a lei da casa, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo, né? Eis que esta é a lei da casa. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, a presença do Messias em Jerusalém trará para sempre a santidade e nunca mais as coisas impuras entrarão na cidade, conforme nós já falamos aqui, Isaías 52, versículo 1. Segundo, a santidade será tão marcante e real que o Senhor diz que somente ela será a lei da casa. A santidade ali, a santidade de Deus, somente ela será a lei da casa. Ezequiel 43, 12 e João 17, versículo 17. A glória e a santidade estarão para sempre no novo templo, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aqui agora, concluindo, a conclusão vai nos dizer o chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas. Aconteceu pela visão da glória de Deus. É assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Outra vez, ele foi levado em visão para Jerusalém quando testemunhou as abominações no interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi destruída. O retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel no novo templo, que Deus mostrou a Ezequiel em visão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso aqui aconteceu, né? O retorno agora acontece, né? O retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel, que ainda não aconteceu, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Vai acontecer porque Israel ainda não está restaurado espiritualmente, mas depois de ele ser restaurado espiritualmente, aí o retorno da glória voltará e eles serão agora um povo santo. Escolhidos eles já são, né? São um povo primordial, são um povo, as primícias de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles precisam ser agora restaurados espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, o Israel e a maior parte do mundo rejeita o Senhor Jesus, mas vem o dia em que ele regerá as nações e todos conhecerão a sua glória e majestade. Isso aqui é o reinado lá, que tem a visão lá que o rei, né, tem aquela visão lá, daquela que vem sem auxílio de mão, né, quebrado e tal, e aqueles reinos lá que é falado. Então, aqui, o último reinado aqui é o do Messias. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, espero que tenha sido uma aula assim de proveito para nós, pois foi um tempo aqui decorrido, né? Muito corrido, a gente acabamos deixando coisas para trás, porque não dá tempo de explanar tudo aqui, mas eu acredito que o pouco que foi explicado dá para nós tirar conclusões aí e guardar. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Que Deus abençoe e até a próxima. Nós estaremos aqui com outra aula, né? Vídeo aula aqui para nós estarmos aprendendo mais sobre a glória de Deus. A próxima lição nós vamos estar falando sobre o imersos no Espírito nos últimos dias. Aqui já é na restauração, né? Já vai ser imersos no Espírito, vai ser restaurado. Louvado seja o nome do Senhor. E espero que tenha ajudado vocês, né, nesta aula e que Deus abençoe e continue abençoando a vida de cada um de vocês em o nome do Senhor Jesus Cristo. E fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.